Tudo começa quando a Matilde recebe uma ligação da Jana, que está muito preocupada com o celular dela, isso tudo por conta da mãe, para que ela não pegue o celular dela que ela acabou esquecendo em casa e veja as suas mensagens dela com o Lorenzo, e é aí onde ela diz a Matilde que mande o celular dela pelo Genário. A Matilde diz que não pode fazer isso porque ele foi fazer alguns afazeres para dona Roselena e que ele vai demorar. E nisso a Roselena está ali, olha, escutando tudo. E os abraços de hoje vai para Lourdineide, que falou: amo o Patrício, gostaria que ele ficasse até o fim da novela com um final feliz. Patrício não pode morrer. Irani falou: o Patrício bem que poderia ficar com a Luciana. Maria disse: gosto dessa novela. A Maria falou para Vicky: você merece um homem melhor. Não esquece de deixar o seu comentário, porque no próximo vídeo ele aparecerá aqui, e deixa aí também o teu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Me diz uma coisa, pessoal, na opinião de vocês, vocês concordam que a Roselena fique viva no final da novela ou o melhor para ela seria a morte? Comenta aí que no próximo vídeo ele aparecerá aqui. E peço a você também que, se possível, deixe o seu gostei, para que assim você receba tudo em primeira mão o que de fato irá acontecer na novela. A Jana então pede para que ela esconda bem o celular dela, e a Matilde dá vacilo, fala bem alto ali que sim, que vai esconder o celular dela, que ela não se preocupe, e sai para esconder no armário da Jana, só que é perdido porque a Roselena escuta tudo ali e com certeza vai pegá-lo. E é aí quando tudo começa, porque a Jana tem um encontro com o Lorenzo marcado, e agora a Roselena sabe de tudo. Quando a Jana chega em casa, a Roselena tranca ela no quarto e vai até o encontro com ele. Já o Lorenzo, que está ali bem feliz, arrumando a mesa para receber a Jana, ele é surpreendido porque quem chega é a Roselena dando boa tarde ali. Ele fica extremamente aterrorizado, ela se senta e diz ao Lorenzo que ele não pode reclamar porque ela chegou pontualmente na hora certa, e mostra o celular da Jana para ele. Lorenzo tenta conversar com ela, mas a Roselena nem deixa ele abrir a boca direito e já vai com o terror dela ali, dizendo um monte de coisas com ele, até que a garçonete chega e oferece a eles uns pãozinhos, uns bisquetes. Roselena diz que não sabe porque não frequenta esses lugares e aponta para o Lorenzo e diz que ele sim frequenta e que ele está acostumado. O Lorenzo então explica a Roselena do que se trata aquele pãozinho ali, e ela acaba sendo servida, e a garçonete depois pergunta se eles aceitam alguma coisa a mais, e a Roselena diz que sim, que um café que esteja bem quente, porque ela gosta de café fervendo. Então ela sai para ir buscar, e o Lorenzo fica com o zoião dele ali sem saber o que vem aí. É aí quando ela traz o café e o leite, coloca nos copos, depois ela sai e diz que eles tenham um bom apetite. O Lorenzo agradece, depois ele, suando mais que pano de cuscuz, ele se levanta, pede perdão e diz que está com muito calor. Tira o paletó só para se lascar ainda mais, porque quando ele se senta, ele pede para que ela, a Roselena, tenha cuidado com esse café, porque ele está muito quente e que ela pode se queimar. Roselena diz que sabe disso, e manifestada ali, ela taca o café nos peitos do Lorenzo, que inicia uma gritaria ali, e a Roselena, com a molesta, ela começa a se fazer de preocupada ali e diz que isso é uma barbaridade, pede perdão. Depois ela se levanta, feita uma besta fera ali, vai até o pé do ouvido do Lorenzo e diz a ele que essa é a última vez que ela avisa a ele que ele não se aproxime mais da filha dela, e depois ela vai embora, deixando o Lorenzo ali todo lascado e em pânico. Depois a Roselena entra no carro, olha sorrindo, e depois ela vai embora, e a garçonete ajuda ali o Lorenzo limpando ele, e uma mulher que estava em outra mesa de frente, ela vai até o Lorenzo e diz que essa mulher está louca porque ela viu claramente que ela jogou café fervendo no rapaz, e chama ele de pobrezinho e diz que ali deve estar ardendo muito. Lorenzo pede para que ela não se preocupe, porque na verdade o que mais está doendo nele é o seu coração. Agora já é noite e a Jana está muito mal por toda essa situação, e a Matilde vê o Patrício chegando e diz que foi muito bom que ele chegou, e o Patrício logo se preocupa e pergunta o que foi que aconteceu, e a Matilde diz que a mãe dele trancou a Jana em seu quarto, e o Patrício pergunta como assim que ela trancou a Jana. A Matilde diz que é porque ela descobriu que a Jana iria se encontrar com o Lorenzo a essa tarde. O Patrício pede para que ela se acalme e lhe explique as coisas melhor, e a Matilde diz
diz que a mãe dele viu o celular da Jana, que estava em seu quarto, com uma mensagem que ela iria ter um encontro com ele. Então ela trancou ela no quarto e depois saiu, e que imagina que ela deve ter ido se encontrar com o Lorenzo e que a Jana não para de chorar. O Patrício pergunta por que ela não abriu e pergunta cadê as chaves, e a Matilde diz que ela levou as chaves, e o Patrício fica abalado e chama ela para ir até lá, e ao chegar lá ele flagra a mãe abrindo a porta e pergunta o que ela está fazendo, e pergunta se agora ela vai fazer dessa casa uma prisão, e pergunta também se agora essas são as novas regras e se ela, trancando as portas, se ela acha que os filhos dela vão lhe dar ouvidos. Roselena fica olhando para ele friamente, depois eles entram e o Patrício abraça a irmã e a Roselena manda ela parar imediatamente de chorar e diz que elas duas fizeram ali um combinado e que ela não iria voltar a ver mais esse tranqueiro do Lorenzo e que ela lhe enganou. Jana diz que não enganou ela e a Roselena pergunta como não, então por que ela aceitou sair com esse tipo de gente quando ela mesma prometeu que não iria mais voltar a ver ele. Jana diz que falou isso para ela porque era o que ela queria ouvir e não o que ela queria fazer, e que simplesmente não queria mais lutar contra ela. Roselena, achando que ela tem razão para alguma coisa ali, ela pergunta ao Patrício se ele está escutando tudo isso e que ele mesmo veja e que se dê de conta, porque ela não quer que a Jana se encontre com esse tranqueiro, e diz que desde que esse tipo de gente apareceu foi aí que começou os problemas dela com a irmã dele. Depois ela questiona a Matilde porque ela não manteve a boca dela fechada e que tudo o que ela deveria ter feito era estar cuidando dela, mas ao invés disso, o que foi que ela fez? Ficou ali ajudando e incentivando, e que entregou esse tipo de gente para Jana em uma bandeja de prata. A Matilde, por sua vez, ela parece um boneco de cera ali, não esboça nenhuma reação, nem piscar a mulher pisca, e a Jana diz que a Matilde não tem culpa de nada e que ela não faça disso uma culpa dela. Roselena diz para que ela não defenda ela e pergunta quem foi que escondeu o celular dela para que ela não visse. Foi ela, a Matilde, e que foi ela quem escondeu para que ela não descobrisse que ela iria se encontrar em um lugar tão vulgar com esse tipo de gente. E ela diz ao Patrício que ele deveria ter visto aquele lugar e que aquele lugar não é um lugar digno para uma princesa. O Patrício pergunta o que tem de errado com isso e a Roselena diz que ali é um lugar que ela nunca levou ele, e o Patrício diz que sim, que talvez seja verdade que ela nunca levou eles, mas que eles já foram, e pergunta qual é o problema com isso. Roselena diz ao Patrício que ele nem pense em se colocar contra ela, e o Patrício grita mandando ela parar e deixar de fazer esse grande drama ali com coisa que quem não gosta é ela, e pergunta também o que tem de errado que a Jana queira ver o Lorenzo. Patrício ainda diz que ela sempre leva as coisas ao extremo. Roselena diz para que ele não fale assim com ela, mas o Patrício diz que sim, que tanto faz que a Jana tome um café com Boris, com Lorenzo, com qualquer um de seus amigos, e pergunta que mal tem nisso e que foi apenas um convite, e grita falando que ali não tem nada além disso, nada. Agora a Matilde, que está de bobeira ali na cozinha, e a Roselena chega, ela se levanta e a Roselena pede para que ela se sente e diz a Matilde que nunca pensou que ela fosse capaz de trair ela, e que ela lhe surpreendeu e que ela depositou nela toda a sua confiança, seus segredos, e que explanou para ela todos os seus pensamentos, e que nunca imaginou que iria ter um inimigo dentro da sua própria casa. Matilde diz que não é inimiga dela e que é tudo ao contrário, e diz que é cúmplice dela e que foi testemunha de todas as suas ações, boas e mais, e que se manteve calada, e que por muitas vezes o silêncio dela permitiu que outras pessoas sofressem, e que ela nem imagina o quanto ela se machuca com isso. A Roselena fica toda perdida ali, sem saber o que responder a Matilde, porque no fundo ela sabe muito bem que a Matilde está certa, mas mesmo assim ela, revoltada, diz a Matilde que ela vai embora. A Matilde, por sua vez, nem pensa duas vezes ali, tira o avental dela, entrega a Roselena e dá voado. E depois de muito moído aí, a Jana chega até o escritório do pai e diz que a mãe dela disse que ele queria falar com ela. O Max confirma que sim, ele se senta e já vai direto no assunto e diz que ele já está sabendo que o Lorenzo está novamente atrás dela.
A Jana tenta explicar ao Max, mas ele não deixa ela falar e pede para que ela tenha calma e deixe ele terminar, e diz que essa é a segunda vez que ele pede para que ela não se envolva com esse rapaz porque ele não tem a mesma educação que ela nem a mesma formação, e pede para que ela também não pense que ele está ali discriminando ele. O Max diz que quer alertar ela, que sabe que eles não têm nada em comum e que isso é o que separa eles dois e que tudo que ela está vivendo hoje é uma brincadeira, e alerta ela novamente que a vida não é uma brincadeira, uma diversão, porque a vida dela ao lado do Lorenzo nunca vai ser o que ela está imaginando ser. A Jana tenta pincelar ali, tenta disfarçar e diz que não vai se casar com o Boris e nem tampouco com o Lorenzo. O Max diz que se então ela não tem interesse, então por que ficar dando esperanças a ele, e que o Lorenzo tem um mundo totalmente diferente do dela. Já com o Oscar, ele está no trabalho da Vicky e diz a ela que gostaria muito que ela lhe apresentasse o Pedro Campos, e a Vicky fica toda confusa ali e pergunta por que ele quer conhecer o amigo do papai dela. O Oscar responde a ela que não é nada demais e que apenas o pai dela lhe prometeu apresentar o Pedro Campos antes de morrer, mas que todos nós sabemos aí que é aí onde tudo começa, onde começa a queda definitiva do Max Mino.